Boa tarde, campuseiros. Teremos agora a atividade sobre saúde e inteligência artificial com o Diandro Mota, da Neomed. A atividade terá duração máxima de 55 minutos e boa palestra. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês. Primeiramente, vou me apresentar um pouquinho antes de começar a explicar o que é a Neomed e as soluções que a gente trouxe para tentar resolver um pouco da carga global de doença cardiovascular que a gente tem no mundo. Então, eu sou cardiologista de formação, trabalho muito com prevenção cardiovascular desde a minha residência médica, fui fazendo minhas subespecialidades, meu doutorado na área de prevenção cardiovascular e fui sentindo que minha área de atuação ficou um pouquinho restrita do que eu desejava fazer, que era impactar o máximo que eu pudesse de vidas, reduzindo mortalidade precoce cada vez mais frequente ao redor do mundo. E eu percebi que só fazendo pesquisa, ensino e assistência a gente não ia chegar lá. Foi quando cruzou no meu caminho a Neomed com o nosso CEO, Gustavo Kuster, me apresentando projetos super interessantes de inovação tecnológica na saúde, que casou com o meu propósito de vida, que é reduzir ao máximo o impacto da doença cardiovascular no mundo. Então, surgiu uma sinergia imediata ali e a gente, então, uniu forças para que a gente pudesse entregar o que a gente vem fazendo agora. Então, vou contar um pouquinho dessa jornada da Neomed, o que a Neomed vem fazendo desde 2016 e 2017, como a gente está no momento atual e o que a gente espera para o nosso futuro. Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, eu acho que vocês estão acompanhando. Primeiramente, falando, não tenho nenhum conflito de interesse relacionado diretamente a essa apresentação. Aqui, pessoal, gostaria de começar mostrando para vocês qual que é a nossa dor, né? A dor da Neomed também é a minha dor. A gente sabe que a doença crônica não transmissível é a principal causa de morte no mundo. Se a gente parar para pensar, a gente foca muito em mortalidade, mas tem muitas doenças que são debilitantes e tiram muito da nossa vida funcional. Se a gente pegar o prejuízo que tem, não só com morte de indivíduos jovens que poderiam produzir muito ao longo da sua vida, mas também aqueles que ficam com alguma limitação funcional e deixam de ser produtivos, a gente tem um impacto para a saúde global que é gigante. Vocês podem perceber que chega a 25 milhões de mortes anuais por doenças não transmissíveis. E hoje em dia, pessoal, eu chamo a atenção aqui um pouquinho para um detalhe que é, a gente fala muito de doença crônica não transmissível e muitas doenças estão relacionadas diretamente ao estilo de vida. Dentro desse impacto global que a gente tem de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas ao estilo de vida, a doença cardiovascular é que tem o maior peso, né? Se a gente for contabilizar, 31% das mortes no mundo acontecem por conta de doenças cardiovasculares. 31%. Isso quer dizer que aproximadamente de cada 3 pessoas, uma vai morrer por doença cardiovascular. Quando eu falo doença cardiovascular, pessoal, entendam sobretudo acidente vascular encefálico, que é aquele famoso derrame, e infarto agudo do miocárdio, o famoso infarto. 17,8 milhões de mortes por doenças cardiovasculares foram detectadas só no ano de 2019, ao redor do mundo. E o que é ruim para a gente quando a gente fala de Brasil? Nós somos um país em desenvolvimento e 75% de todos os casos de morte por doença cardiovascular estão nos países em desenvolvimento. É a nossa situação aqui no Brasil. Ou seja, a dor que eu sempre senti como cardiologista foi a dor que também tocou a equipe da Neomed e que motivou a desenvolver passos mais largos, tentando reduzir o impacto da doença cardiovascular no Brasil, inicialmente, quem sabe, no mundo, que é o que a gente espera, né? Servir como uma health tech que consiga reduzir o impacto da doença cardíaca ao redor do globo terrestre. Detalhando aqui, ó, a gente consegue perceber que a maioria das doenças que a gente tem cardiovasculares tem fatores muito bem determinados que causam essas doenças. Ou seja, a gente tem fatores relacionados ao nosso estilo de vida, à nossa história pessoal, à nossa história familiar, e que se a gente identificasse corretamente, a gente poderia reduzir em 90% todos os casos de primeiro infarto e 90% todos os casos de primeiro derrame. A gente vai falar muito de tecnologia, mas eu não posso falar de tecnologia sem falar de dados, né? A gente só consegue ter medidas, intervenções, algum plano estratégico se a gente conhece muito bem os dados da nossa realidade. E aqui eu destaco para os senhores 2 estudos espetaculares que tiveram no início dos anos 2000 na área da cardiologia. Um deles se chama InterHeart e o outro InterStroke. Esses estudos, eles avaliaram, respectivamente, infarto e derrame. Por que as pessoas têm tanto infarto? Por que a gente tem tanto derrame ao redor do globo terrestre?
Nós aqui no Brasil tivemos a oportunidade de participar, fomos um dos 52 países envolvidos no Interheart e um dos 32 países envolvidos no Interstroke, coordenando estudo aqui no Dante Pazanese, instituição da qual eu também faço parte, e a gente conseguiu identificar, pessoal, 9 fatores que todo mundo conhece muito bem, só que a gente não consegue controlar. Por que será que a gente não consegue controlar? A pressão alta, diabetes, colesterol alterado, obesidade e sobrepeso, inatividade física ou sedentarismo, tabagismo, uma alimentação inadequada, hábitos de vidas que não são favoráveis, como o tabagismo ou mesmo o etilismo em quantidade arriscada, acima do que é um limite tolerável. Por que será que a gente não consegue controlar isso? E a gente observa, por exemplo, que de 2000 para 2019, a gente pulou de 6,8 milhões de mortes para 8,9 milhões de mortes por doença cardíaca isquêmica, famoso infarto. Em relação ao AVC, nosso outro calo, o derrame, de 2000 para 2019 também houve aumento de 5,5 para 6,2 milhões de mortes por essas doenças. Essa preocupação que a gente sempre teve como cardiologista é uma preocupação que surge desde a década de 50, pessoal. Falando um pouquinho aqui dessa jornada, voltando aqui falar com vocês diretamente, parar de compartilhar minha tela para a gente falar um pouquinho, olhando aqui direto para vocês. A dor que a gente sente em relação à doença cardiovascular de hoje, ela começou na década de 50, na verdade, na virada de 40 para 50. Naquela época, em 1949, nos Estados Unidos, metade da população morria por doença cardiovascular. Isso quer dizer que de cada 2 pessoas, uma ia morrer por problema cardíaco. E ninguém sabia o porquê. Naquela época, a gente acreditava que a pressão elevada era consequência do nosso perfil do nosso biotipo. Se eu era muito grande, a minha pressão ia ser maior. Se eu tinha determinado tipo de comportamento, de hábito de vida, a minha pressão ia se adaptar para ser mais alta. Ninguém sabia nada sobre os fatores que levavam alguém a ter um infarto. Ninguém sabia nada. Por que alguém tinha um derrame? Acontecia naturalmente. E teve um marco histórico muito importante na cardiologia, que foi o óbito, a morte do presidente Franklin Roosevelt. Esse presidente, ele era hipertenso, muito mal controlado, a pressão dele era muito alta. Por conta disso, o coração dele já não conseguia bombear o sangue como deveria, e os pares dele, os presidentes das outras nações, sempre descreviam como um cara cansado, uma pessoa que, quando ia para alguma reunião, tinha que parar o tempo inteiro, que andava alguns metros, já se sentia cansado, ofegante, estava sempre suando frio, e ele acabou falecendo por conta de um derrame. Diante desse fato histórico, nos Estados Unidos, eles optaram, então, por tentar entender o que acontece para as pessoas morrerem. E eles desenvolveram, então, o primeiro estudo populacional chamado Framingham Heart Study, que conseguiu detectar por que as pessoas morriam do coração. Foram 20 anos, foi um planejamento de 20 anos, pegando populações no condado ali, na comunidade de Framingham, para seguir ao longo de 20 anos e ver, poxa, o que pode estar relacionado, associado a um infarto? Então, eles encontraram a pressão alta, diabetes, colesterol aumentado, obesidade, e isso a gente, então, chamou de fator de risco cardiovascular. Sabendo o que causa o infarto, por que a gente ainda assim não consegue controlar nossa pressão como deveria? Por que a gente não consegue trazer dado para a realidade e conseguir, então, mudar esse cenário? Gostaria de pedir aqui, só compartilhar a tela novamente. Compartilhando a tela com vocês novamente, confirmando. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação e seguindo o nosso raciocínio. Em 2010, chegou um momento que a comunidade médica, sobretudo a comunidade cardiológica, parou e pensou, poxa, gente, a gente já tem tanto conhecimento, desde 2050 a gente vem estudando por que as pessoas infartam e têm derrame, por que a gente não consegue mudar esse cenário? Em 1949, a gente sabia que metade da população americana morria por infarto ou derrame. E agora, em 2010, a gente continua tendo um impacto tão grande, 31% a 33% de mortes por essas causas. Foi quando a World Heart Federation, Federação Mundial de Cardiologia, resolveu unir esforços do mundo inteiro e foi desenhado o que a gente chama de Roadmap do 25 por 25. O que é isso? Até 2025, foi feito um pacto dos diversos países, das diversas comunidades médicas, sociedades médicas, para que a gente pudesse reduzir em 25% a mortalidade por doença cardiovascular. Até aqui eu estou falando com vocês muita coisa de dado epidemiológico, mas é importante para entender onde as nossas dores estão e como a Neomed entrou nesse processo. Ou seja, de 2010, daqui do start até 2025, a gente se encaixou nesse processo de identificar todos os obstáculos que existem
para não conseguir controlar a doença cardiovascular e corrigindo esses obstáculos, tirando esses roadblocks a partir de intervenções munidas de tecnologia, que é onde a gente consegue ter maior alcance. Então, surgiu a Neomed. Neomed é uma startup, uma health tech, que tem o objetivo de encurtar a distância entre sintomas e tratamento. Qual foi o primeiro obstáculo que a gente observou, pessoal? No Brasil, a gente tem um número até que razoável de médicos para cada 1.000 habitantes, né? A gente tem uma média de 2,4, poderia ser muito melhor. Mas o que mais deixa a gente preocupado não é essa média de 2,4, é a discrepância que tem na distribuição ao redor do nosso país, né? Da região norte a sul. Tem muita concentração no sul e sudeste. Se a gente comparar alguns estados, como Acre, Roraima, Rondônia, com o estado de São Paulo, ou Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente vê que a discrepância é muito grande. Então, a gente queria solucionar esse primeiro obstáculo. Por que a gente não consegue ter médico ou cardiologista? Falando de especialista, ainda fica mais crítica a nossa situação. Como a gente faz para ter esse profissional numa unidade básica de saúde no interior de Rondônia, de Roraima, do Amapá? Foi então que surgiu a ideia de trabalhar com algo que tivesse o paciente no centro de todas as decisões, utilizando tecnologia de ponta para aproximar o médico, que às vezes está aqui na região sul e sudeste ou em outra parte do Brasil ou mesmo do mundo, e conseguir alcançar aquele paciente que está em áreas mais remotas. Dentro desse propósito, a gente já conseguiu impactar mais de 500 mil vidas, como eu vou mostrar para vocês, e graças a parcerias que estão com a gente desde 2016, 2017, hoje em mais de 150 clínicas, hospitais e unidades básicas, unidades de saúde, grandes parceiros como DASA, Behringer, Apvida, RD, Hermes Pardini, Aliar, e a gente conseguiu, inclusive, estar entre as 100 startups to watch desde 2019, conseguimos ser acelerados pelo Google, e hoje a gente tem a oportunidade de dizer que estamos praticamente no Brasil inteiro, em 26 estados, encurtando essa distância entre os sintomas e o tratamento, com uma redução não só no impacto do atraso em diagnóstico e tratamento, como também na gestão. A gente consegue fornecer, por conta da tecnologia, uma redução média de até 60% dos custos que tem com o manejo do tipo de paciente que a gente trabalha, o paciente cardiovascular. Já temos mais de 23 mil laudos sendo emitidos por mês, e não é só isso. Quando a gente fala do nosso business, a gente tem telediagnóstico, mas a gente tem outras duas plataformas que eu vou apresentar para vocês, mostrando dentro dessa nossa trajetória como que elas se configuraram como necessidade para ampliar mais a nossa área de ação e resolver todos aqueles obstáculos que foram identificados no roadmap do 25x25, na World Heart Federation, e conseguir entregar valor sempre com o paciente no centro desse processo. Então, eu primeiro vou mostrar a solução que a gente encontrou para encurtar as distâncias, falando de diagnóstico, né? A gente criou a plataforma Octopus. Essa plataforma, ela tem uma possibilidade, pessoal, de integrar tudo que é método gráfico na área de cardiologia e em algumas outras áreas não cardiológicas, como pneumologia, neurologia, mas a gente consegue que um paciente que está no interior do Pará, no interior do Ceará, consiga realizar um eletrocardiograma ou um Holter ou um mapa, que são exames que veem como que está funcionando o nosso coração, como que está a nossa pressão, será que está tendo um infarto nesse momento e eu quero saber se isso está acontecendo e tratar na hora. Então, a gente consegue, através da nossa plataforma, alinhar tecnologia com disponibilidade de profissionais 24/7, cardiologistas com formação adequada para emitir laudos, com a qualidade necessária para ter uma conduta a partir de um diagnóstico preciso, e com a vantagem de conseguir conciliar todas as marcas que tem de eletrocardiograma, de Holter ou de mapa. Uma grande dificuldade que tem na prática cardiológica de quem trabalha com telediagnóstico é a limitação de alcance, porque você tem plataformas específicas para marcas específicas de aparelhos. O Octopus, ele permite que a gente trabalhe com todas as marcas disponíveis no mercado, trazendo um modelo de laudo que padroniza independentemente de qual é o tipo de máquina que a gente está trabalhando, qual é a marca que o hospital, a unidade tem, a clínica tem, e a gente sabe que às vezes tem mais de 1, 2, 3 marcas no mesmo local. A gente consegue facilitar esse processo numa plataforma em que, em curtas distâncias, o tempo médio que demoraria para entregar um laudo, que seria de 3 a 14 dias, a gente consegue fazer de 5 minutos até 24 horas, a depender da necessidade de cada local. Ou seja, o paciente ganha em tempo de diagnóstico, a gente ganha em encurtando
o tratamento começa mais precocemente e tem muita redução de custo, porque você operacionaliza de uma forma que, independentemente de qual aparelho você tem, você consegue entregar naquele momento, num único ponto, numa única plataforma, além de permitir gestão e controle de custos. Como eu falei para vocês, dentro do Octopus, então, a gente já tem especialistas, mais de 21 médicos cardiologistas, que laudam 24/7, o tempo inteiro. Sempre que cai laudo, a gente tem alguém ali disponível para fazer emissão, a depender de qual SLA contratada, de 5 minutos até 24 horas. E fora, a gente ainda tem a segurança médica, porque fica tudo armazenado por até 20 anos, e é tudo controlado de acordo com as normas que tem de LGPD, as normas da Anvisa, permitindo, então, uma gestão da clínica, do hospital, da unidade de saúde, nas melhores práticas possíveis. Além disso, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que a gente tem aproximadamente 17 a 18 milhões de mortes por ano por doença cardiovascular. No centro do problema foi encontrada a hipertensão. Quando se discutiu por que as pessoas infartam tanto, por que as pessoas têm tanto derrame, se a gente tivesse que atacar um daqueles fatores que eu enumerei para vocês, que respondem por 90% de todos os casos de infarto e de derrame, a hipertensão é a grande vilã. É uma doença silenciosa em que a gente consegue encontrar, por exemplo, no Brasil, 44 milhões de hipertensos, e apesar de ser um número tão grande, a gente estima que apenas metade realmente tenha conhecimento da doença. Metade sabe que realmente é hipertenso. E pior ainda a situação quando a gente vai avaliar desse total de pacientes que são hipertensos e sabem, quantos estão tratando? Só metade trata também. E dos que tratam, quantos estão com a pressão controlada? A gente vai ver que não chega a 10%. O que quer dizer que de 44 milhões de hipertensos, nós temos aproximadamente 40 milhões que não estão otimizados e que estão correndo risco de ter um infarto, de ter um derrame, morrer precocemente ou mesmo ficar funcionalmente inativo. Dentro desse processo, a gente percebeu que precisava, além de fornecer o diagnóstico com os laudos de MAPA e MRPA que a gente tem, entenderem o que é o MAPA e MRPA? São dois métodos distintos em que eu consigo monitorizar a pressão do meu paciente e a partir desses métodos de medida, por registros que são feitos automaticamente e enviados para a nossa plataforma, a gente consegue dar o diagnóstico de hipertensão e até mesmo o grau de hipertensão que esse indivíduo tem. Só que a gente percebeu que somente dar esse diagnóstico muitas vezes não ajuda. Por quê? Pensa só, para onde esse paciente vai? O que acontece com ele? Às vezes ele está lá, numa cidade distante, que não tem muitas vezes um médico para acompanhar, ou não tem um especialista para tratar da melhor forma possível, e ele é diagnosticado como hipertensão. O que ele tem que fazer? Quais são as metas de pressão que ele tem? O que ele pode tomar de medicamento? Será que vale a pena tomar medicamento agora ou não? E que tipo de medicamento ele deve utilizar? Isso é um problema grave. Por quê? Só identificar o hipertenso sem dar soluções para que ele esteja engajado e tratando com a pressão controladinha e vendo os outros fatores associados que ele tem, eu vou estar simplesmente enxugando gelo. Eu estou vendo o problema, mas não estou resolvendo. Foi quando a gente resolveu ampliar a nossa abordagem na jornada do paciente crônico, começando com hipertenso e oferecendo, além do diagnóstico precoce, a possibilidade de ofertar o melhor tratamento para esse paciente de forma individualizada e de acompanhar o processo dele de aquisição das metas que a gente preconiza. Dentro disso, pessoal, a gente já tem a nossa plataforma do profissional de saúde, não especialista, que imputando dados do paciente como idade, peso, altura, o que ele tem de antecedente pessoal, se ele já sabe se tem diabetes ou não, colesterol alterado, o que tem de histórico na família, se ele fuma ou não. Tem vários fatores que são importantes para a gente definir qual que é o melhor tratamento para esse paciente. Ainda que o paciente não saiba se ele tem diabetes, se ele tem colesterol alterado, se ele tem algum problema nos rins, a gente tem como colocar dados de exames de laboratório que o paciente pode fazer na sua unidade de saúde, e a partir do que foi imputado, a gente consegue fazer toda a análise dele de risco cardiovascular, qual que é a chance dele ter um infarto, de ter um derrame, e qual que é a meta que a gente vai ter de pressão para esse indivíduo especificamente, e além disso, qual que é o melhor tratamento para eu ter sucesso no que eu quero. Qual que é o meu sucesso? Reduzir mortalidade precoce, reduzir anos de vida perdidos por incapacidade. A gente consegue entregar isso tendo a nossa interface do profissional de saúde, tendo a interface do paciente, que vai conseguir ser acompanhado na sua jornada,
com tecnologia de ponta, com chatbot, com alarmes de lembretes de medicação, diversos recursos que garantem o engajamento desse paciente e que faz com que ele consiga ter sucesso na sua jornada. Infelizmente, pessoal, ainda que a gente traga essa solução de diagnóstico com ferramentas de eletro, Holter, mapa à distância, que a gente consiga engajar o paciente hipertenso, a gente sabe que existe uma dor muito importante no Brasil, que é a morte e o ônus que é gerado para a saúde pública pelo infarto agudo do miocárdio. A maioria das vidas que são perdidas no Brasil ainda são por infarto, tá? Esse ano a gente teve uma mudança por conta do Covid, mas mundo afora, o infarto ainda é a doença que mais mata no mundo, o infarto agudo do miocárdio, a doença cardíaca isquêmica, e a gente tem que melhorar o processo de tratamento na sala de emergência. Grande parte das mortes e da incapacidade surge pelo fato do tratamento não ter sido feito da melhor forma possível. Por quê? Ou porque eu tenho um profissional que não é treinado, ou porque eu tenho uma dificuldade de reconhecer precocemente alguém que está com infarto, ou quando eu infarto, eu não me sinto seguro para tratar da maneira adequada porque eu não sou cardiologista. Eu tenho medo de fazer algum remédio que possa criar alguma complicação e eu não ter um suporte para manejar esse paciente como ele deveria. Então, a gente percebe que 100 mil mortes no Brasil, que acontece anualmente só por conta do infarto, tem o potencial de ser reduzida para menos da metade por estudos que a gente tem, se a gente realmente conseguisse ter cardiologista em pronto atendimento amplamente distribuído pelo Brasil e, ao mesmo tempo, implementar o que a gente tem nas nossas diretrizes de boas condutas. O que a gente deve fazer para tratar um infarto? E não é só ter um cardiologista, eu tenho que garantir que ele possa fazer o que tem de melhor pelo paciente. Isso não é tão simples, pessoal. Por quê? Porque a gente tem diretrizes muito bem feitas, a gente tem profissionais capacitados, mas como a gente citou anteriormente, esses profissionais são escassos e não estão distribuídos de forma homogênea pelo Brasil. A forma que a gente encontrou de solucionar esse problema foi: a gente já tem uma plataforma muito bem estruturada, rodando com a gente há bastante tempo, que é o Octopus. A gente tem cardiologistas extremamente diferenciados que conseguem dar laudo 24/7. Por que não juntar as características que a gente já tem com inovação tecnológica, utilizando medicina, a inteligência artificial, para conseguir identificar mais precocemente o paciente que está tendo infarto? Foi aí que surgiu o Cardia, uma tecnologia para impactar vidas. Eu trago para vocês o exemplo do nosso primeiro caso de infarto com supra de ST. O que é isso? É um infarto que a gente detecta só de olhar o eletro, a gente já sabe, e tem que abrir o vaso naquela hora, o quanto antes. Foi um caso que a gente teve do nosso primeiro hospital que trabalhou com Cardia, que vem trabalhando com a gente, que é o IANSP, tá? Nesse caso, na primeira semana de implementação do projeto no IANSP, a jornada do nosso paciente chegou no hospital, foi feita a triagem, era um paciente que tinha dor torácica, ele foi para a sala de dor torácica, foi realizado o eletrocardiograma e mandado para a nossa plataforma, no Octopus. Em 50 segundos, a nossa inteligência artificial já identificou que o exame era alterado e o nosso cardiologista de plantão, em 2 minutos e 36 segundos, forneceu o diagnóstico de infarto com supra. Ou seja, olha, o paciente está com infarto com supra, a mortalidade dele é alta, ele precisa abrir esse vaso agora, nesse momento. Aqui você percebe que a inteligência está sendo aplicada não para fechar o diagnóstico de infarto com supra, mas sim para organizar o fluxo. Alguns pacientes que poderiam ter a prioridade de laudo ali, de eletrocardiograma, se não tivesse essa organização, poderiam acabar gastando um tempo de laudo maior e a gente deixar esse exame, que é extremamente importante, para trás. Mas ele já foi identificado como anormal e passa na frente dos outros. Uma estratégia para furar fila, priorizando aqueles exames que têm alteração grave e que colocam o paciente em risco. Dessa forma, a gente consegue fornecer laudos rápidos, numa plataforma extremamente inteligente e feita de uma maneira muito harmônica, low touch, sem estressar quem está na outra linha, possibilitando, inclusive, que o laudo seja emitido em menos de 5 minutos, caso ele seja anormal, e tendo uma possibilidade de ter o contato com um cardiologista especialista, aqui da nossa parte, que está 24/7 com a gente. E, ou seja, é uma plataforma doctor to doctor, que permite isso. Trago para vocês um exemplo de como funciona. Então, aqui, ó, a gente está selecionando um teste, um eletroteste de teste, para ser imputado na plataforma. A partir de dados bem objetivos do paciente, a gente não pode perder tempo, pessoal. O ideal é que, do momento que o paciente chega no hospital, chegou no hospital com dor,
em até 10 minutos, ele deve estar com o eletrocardiograma feito e interpretado. Isso é um dos grandes problemas no Brasil. Tem muita gente que faz eletro em até 10 minutos, mas não tem o laudo em até 10 minutos, não está interpretado em até 10 minutos. Aqui vocês viram que a partir do momento que o exame entrou na nossa plataforma, a nossa inteligência artificial começa a fazer a avaliação. Em até 50 segundos é feito a pré-análise, se o exame é alterado ou não, e onde está a alteração, em 5 parâmetros possíveis, e posteriormente, esse exame é laudado pelo nosso cardiologista. Vocês perceberam que no canto inferior da tela surge um sinal de alerta. A gente tem esses esquemas de pop-up que alertam o nosso médico que chegou uma emergência e que é um exame alterado a partir da análise da inteligência artificial. Ou seja, aquele cardiologista sabe que ele não tem mais do que 5 minutos para liberar esse laudo, porque tempo é músculo. Quanto mais rápido ele liberar o laudo, melhor vai ser para o paciente. Está ganhando dias de vida, mais de 110 dias de vida a cada minuto que poupa de atraso. E aqui, pessoal, como que chega para o nosso cardiologista? Ele vai abrir o exame do paciente, aqui na porção superior, a gente já consegue ver a pré-análise feita pela inteligência artificial em relação aos parâmetros do eletro, onde ela encontra maior probabilidade de ter alteração, mostrando a gravidade do exame, e a partir dessas informações, o cardiologista faz a análise, sempre é feita a análise por ele mesmo, e ele vai liberar o laudo, descrevendo tudo que encontra no exame e sugerindo melhorias caso seja necessário. Inclusive, diante de infarto agudo do miocárdio, dispara uma cadeia, quando ele é identificado infarto com supra, que é aquele que precisa abrir naquele mesmo momento, a gente dispara a possibilidade de ter um contato direto com a nossa inteligência artificial através de um chatbot, em que o paciente, para definir se ele precisa receber uma medicação na veia para desentupir aquele vaso que está entupido, ou se ele tem que ir para o cateterismo para tentar desentupir colocando uma molinha para abrir, que é o famoso stent, a gente tem que saber para qual dessas estratégias ele é elegível. Nem sempre o paciente vai poder ir para o cateterismo, e aí às vezes a gente não pode perder tempo e já tem que utilizar a medicação para dissolver aquele coágulo, para dissolver aquele trombo, a gente chama de trombo. Como que eu faço isso se eu não sou especialista? Como que eu vou decidir isso? E aqui que entra mais uma vez esse suporte que a gente tem de você permitir que o colega que está na linha de frente possa ser guiado passo a passo, de acordo com a diretriz brasileira de infarto com supra, para definir o que ele deve fazer nesse momento. Acabei de detectar um supra. Será que eu tenho que abrir esse vaso? Será que eu tenho que mandar para o cateterismo? O que eu tenho que fazer? Quais são as métricas que eu tenho que utilizar a partir de um fluxograma muito bem estabelecido e validado pela nossa diretriz brasileira de cardiologia? A melhor conduta vai ser tomada tal qual um cardiologista faria, um cardiologista experiente. Então, aqui, esse exemplo é o real que a gente trouxe do primeiro caso com o supra no IANSP, que o paciente saiu com vida do hospital e, o mais importante, sem nenhum sinal de insuficiência cardíaca. Em 2 minutos e 36 segundos foi visto que o vaso estava entupido, em menos de 1 hora ele já estava com esse vaso aberto por cateterismo e ele recebeu alta em 3 dias com um estado geral muito bom, sem ter cansaço, sem ter limitação para as atividades do dia a dia. Tudo isso, pessoal, a gente só consegue graças a um time que é muito grande. A gente já conta com mais de 20 médicos, mais de 25 colaboradores. Trago aqui parte do nosso time para vocês conhecerem. E deixo aqui também à disposição alguns locais, algumas redes onde a Neomed vem sendo vinculada na imprensa, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela. E gostaria também de deixar aberto para vocês nossos links de contato. Vocês conseguem encontrar facilmente a Neomed no Instagram, pelo neomed.tech, no LinkedIn. E estamos aqui abertos para conhecer nova gente, novas possibilidades de parcerias, colaboradores. Estamos no momento em que a gente está lançando voos mais altos, e quem tiver interesse em participar desse processo disruptivo na saúde, principalmente na saúde cardiovascular, entre em contato com a Neomed, procura um pouquinho sobre ela, porque a gente está contratando, a gente está fazendo entrevistas em pontos estratégicos e que vão possibilitar que a gente chegue onde a gente quer, na nossa visão, que é realmente reduzir a mortalidade precoce causada por doenças cardiovasculares no mundo. A gente quer ser o melhor nisso, né? A gente quer ser o melhor no Brasil em relação a isso e conseguir cada vez mais fortalecer a nossa missão de encurtar a distância entre sintomas e tratamento. Eu vou abrir aqui, pessoal, para vocês, para falar um pouquinho sobre
sobre partes mais práticas aqui. Eu estou vendo a pergunta aqui. Amei, estão contratando? Lígia, a Neomed, sim. A Neomed está contratando. Ela está, como eu falei, a gente está com esses 3 pilares muito bem consolidados. A plataforma Octopus, que serve como base para a gente fazer os nossos laudos de eletro, holter, mapa, que dá o início ao processo de diagnóstico de doenças cardiovasculares. Não só hipertensão, como infarto, arritmias, fibrilação atrial, que está intimamente relacionada com derrame, e a gente quer aprofundar mais nessa cadeia, e foi aí que surgiu o Cardia, e surgiu também o nosso projeto do crônico, o hipertenso. Então, a gente tem contratações específicas para essas áreas, tá? Para fortalecer ainda mais o nosso time. Quem tiver força de vontade, a mente aberta e quiser aprender e crescer dentro da Neomed, buscando valor com o paciente sempre no centro, vai ser um prazer conhecer vocês. Eu vi uma outra pergunta aqui. Qual que é a sensibilidade do algoritmo? É possível saber isso? Sim. Foi feita uma pergunta muito importante. Por quê? De onde vem a necessidade de saber a sensibilidade do algoritmo quando a gente está falando de infarto agudo do miocárdio? Pensa só, pessoal, quando a gente desenvolve uma ferramenta para furar fila e identificar alguém que esteja tendo possivelmente um infarto, eu não quero deixar passar nada que esteja próximo de ser um infarto. Ou seja, eu quero correr o risco zero de deixar um infarto passar batido. Porque se isso acontecer, o eletro pode ser laudado num tempo maior do que deveria, ele deixa de ser priorizado e o nosso paciente está perdendo tempo. E tempo é músculo. Quanto maior o tempo de demora no diagnóstico, ele perde mais dias de vida. Uma média de 110 dias de vida para cada minuto de vaso entupido sem abrir. Então, a gente tem que abrir precocemente. Por conta disso, eu tenho que ter uma ferramenta muito sensível. O que é isso? Passou o cheiro de infarto, ela tem que perceber que o infarto está ali na cara dela. Então, a gente tem uma plataforma, uma estratégia, uma inteligência artificial que não deixa passar nenhum exame alterado que tenha característica parecida com infarto. Atualmente, a gente pode dizer que a nossa sensibilidade para infarto ela é de 100%. A gente já tem mais de 1.000 exames avaliados, só dos avaliados especificamente para esse objetivo, a gente já tem mais de 1.000 testes avaliados e nenhum infarto passou sem ser reconhecido a alteração existente na repolarização, que é uma das áreas do eletro, ou seja, não deixou de ser diagnosticado o infarto precocemente, tá? Tem uma pergunta bem legal aqui também. Como funciona o tratamento de dados para treinar esses modelos? De onde vem e como funciona a segurança? Perfeito. Esse processo ele é feito com a equipe tanto de TI, a gente tem a nossa equipe de cientistas de dados, que tem reunião frequentemente para avaliar isso, com a equipe técnica da área médica, tá? Então, vou falar o nome deles aqui, que precisa falar demais, eles auxiliam muito a gente nesse processo. O Marlon, ele está matando no peito a inteligência artificial que a Neomed vem aprimorando cada vez mais, e a gente tem reuniões frequentes com ele e com o José Henrique, que é o nosso head, que é o nosso diretor de tecnologia, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso produto para identificar com o máximo de acurácia as alterações que são importantes de serem laudadas precocemente, ou seja, a gente quer melhorar a nossa pré-análise. Para fazer isso, a gente tem que treinar a nossa inteligência artificial, ela tem que aprender. Então, são desenhados diversos algoritmos a partir de dados que a gente tem, de métricas que a gente tem do eletro, para reconhecer quando foge de um padrão. Fugiu de um padrão, ela reconhece. E se fugiu de um padrão e está se aproximando de um padrão específico, por exemplo, a gente sabe que existe todo um critério para considerar que o ritmo está organizado, que o coração está batendo no ritmo que ele deveria bater. Se por acaso ele começa a bater num ritmo descompassado, passa a não respeitar mais um padrão esperado, a gente vai reconhecer essa alteração. Se além disso, ele reconhece, a gente treina a nossa inteligência para reconhecer que essa alteração que ele está apresentando é muito parecida com um padrão típico que tem, que chama fibrilação atrial, está se aproximando muito disso, para a gente é melhor ainda, que a gente consegue ainda fechar num nome e num sobrenome, num diagnóstico mais preciso, que vai ajudar quem está na linha de frente tratando esse paciente e também vai ajudar o paciente a ter o seu diagnóstico mais precocemente realizado e tratado de maneira mais adequada. Vamos lá. A segurança passa, então, sempre por testes.
né? Isso tem que ser validado pela equipe técnica, a nossa equipe médica faz sempre testes com uma amostra de exames que são realizados, para a gente ver se está batendo, se tá atingindo a métrica que a gente preconizou como mínimo aceitável de segurança. Então, a gente tem vários exames que continuamente são avaliados, é feita a triagem pela inteligência, ela vai dar a resposta que a gente precisa e a gente vê se está batendo de uma maneira cega. Eu não sei o que ela está entregando, eu entrego a minha análise e a gente vê se isso tá casando da forma como deveria. Uma pergunta muito boa aqui da Júlia: como vocês garantem que esses exames são laudados em 5 ou 15 minutos? Essa pergunta vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais do processo, tá, Júlia? Toda vez que a gente fecha um contrato com alguma clínica, algum hospital, alguma unidade de saúde, a gente precisa ter muito claro qual que é o objetivo que eles têm. Por exemplo, se eu sou médico de um consultório e eu faço exames de rotina e que o paciente só volta no outro dia para buscar, ou no retorno ele tem todos os exames que foram solicitados, raio-x, eletrocardiograma, Holter, só sai no outro dia mesmo o Holter porque tem que voltar o aparelho, mas enfim, eu não tenho uma urgência, eu não tenho uma necessidade maior para ter esse exame ali em 5 minutos, ou às vezes em 10 minutos. Possa ter um SLA que comporte em 24 horas, mas vamos falar para a realidade de pronto atendimento, hospitais, porta aberta, salas de emergência, unidades de terapia intensiva, unidades básicas de saúde, em que um paciente chega com dor e que em grande parte dessas unidades de saúde do Brasil, você não tem sequer um especialista. Eu digo mais, paradoxalmente, numa área em que você, num local de trabalho onde você deveria ter a pessoa mais experiente do hospital, a mais vivida, e que conseguisse detectar os problemas mais precocemente, que é a emergência, na maioria das vezes é a porta de entrada do recém-formado, que tem muita insegurança, tem poucos anos de experiência e acaba não tendo aquele know-how para diagnosticar precocemente o que precisa. Não sobra nenhuma dúvida que para esse tipo de local, a gente tem que ter solução rápida, precoce, para em até 5, 10 minutos resolver o problema do paciente que está ali. Porque aquela dor torácica pode ser um supra. Como que a gente garante isso? A partir do processo que a gente tem de identificação dos exames que são laudados, que são pré-triados como anormais, e foi contratada essa ferramenta pelo serviço que tem essa necessidade. Então, o pronto atendimento precisa saber se esse paciente está infartando agora. Não adianta ele voltar no outro dia dizendo, olha, aquilo que estava ontem era um infarto, talvez o paciente nem esteja mais lá. Então, a gente consegue, com a inteligência artificial, identificar precocemente os exames alterados e laudar em até 5 minutos, quando for alterado, e até 10 minutos, quando esse exame for anormal, sem infarto com supra, pode ser em até 30 minutos, a depender de você estar numa clínica e você deseja que na sua clínica todo o paciente que faz já sai com laudo pronto. Isso pode ser feito também. Agora, para a pergunta específica da Júlia, é basicamente isso. Essa gestão do tempo, esse fluxo, Júlia, é feito a partir da nossa inteligência artificial. É um fluxograma muito bem desenhado para isso, tá? Vamos ver algumas outras perguntas aqui. Já falamos que estão contratando. Como perfeito. Alguma outra pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer sobre o funcionamento disso? O que a gente enxerga? Falando um pouco sobre a escolha dos médicos que atuam com vocês. Tá bom, esse processo ele é importante também, Maíra. Recentemente a gente vem recebendo alguns currículos médicos, a gente organizou ainda mais o processo de contratação dos cardiologistas que trabalham com a gente, porque precisa garantir que o serviço que a gente está prestando seja muito bom, né? A gente tem que ter uma qualidade técnica muito boa. A gente não pode utilizar a tecnologia como uma ferramenta disruptiva para o que a gente deseja, que é impactar em número de vidas salvas e em número de anos ganhos sem incapacidade, mas entregar na ponta laudos ou diagnósticos errados. Isso não pode acontecer. Então, esse processo de seleção de médicos que trabalham com a gente passa, primeiro, pelo interesse do médico de estar na Neomed, entender a cultura da Neomed, enxergar quais são nossos valores, quais são nossas missões, perceber que a cultura da empresa tem sempre o paciente no centro do processo, e, a partir daí, entendendo que tem sinergia entre quem deseja estar com a gente na área médica e a Neomed, o que a gente espera também, a gente faz uma avaliação do currículo
do profissional, obviamente tem que ser cardiologista, tem que ser especialista em cardiologia para dar o tipo de laudo que a gente precisa, e tem que ser cardiologista com uma formação com residência médica e validado pela nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou seja, tem que ser titulado. Se tem o título da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já tem um aval que é importante para a gente, que a gente já sabe que tem uma qualidade que é avaliada a partir de um processo muito bem feito. Então, esse é o início do processo. A partir de então, vem as entrevistas e a gente vê como que pode comportar dentro das nossas atividades para crescer junto com a NEOMED. Né? O colaborador está com a gente para crescer junto com a NEO e isso que a gente espera de quem está com a gente. Vocês têm uma premissa para selecionar os hospitais que vão atuar? Pensam em entrar em SUS também? Excelente. Para a gente atuar, a gente precisa ter condições mínimas para estar dentro de um hospital. Por exemplo, se tem um hospital que tem interesse em utilizar a nossa ferramenta do Cardia e ter agilidade no processo de identificação de infarto precocemente, o mínimo que eu espero é que tenha um aparelho de eletrocardiograma que consiga integrar rapidamente a informação que é obtida do traçado do eletro com a nossa plataforma. Então, a gente ainda enxerga muitos locais, a gente dá ver algumas unidades de saúde que trabalham com eletrocardiogramas num padrão um pouco mais antigo. Graças a Deus, essas são as minorias, né? As unidades tendem a ter modelos que de 2000 para cá, até mesmo da década de 90 para cá, já conseguem integrar, inclusive por Bluetooth, trazendo as informações que a gente precisa para a nossa plataforma. Então, o que a gente fala? Existem condições mínimas, tá, Júlia? Eu citei aqui o aspecto de produto em si, falando de material não humano. Mas a gente precisa que tenha um fluxo dentro do hospital, que você tenha alguém responsável pela cadeia do paciente, quando ele chega com dor torácica, para onde ele vai. Isso a gente consegue, inclusive, mapear toda vez que existe o interesse de alguma instituição, para ver o que a gente pode adaptar até para melhorar esse processo. Nosso time operacional conta com a Brenda na gestão, o Luigi, nosso diretor, é fantástico em relação a isso, porque traz soluções para aqueles interessados que apresentam alguns obstáculos. O que a gente pode fazer para melhorar? Qual é a nossa solução de melhoria e possibilitar que seja uma unidade que seja parceira da gente, que possa implementar isso para salvar mais pacientes. A gente pensa sim, tá, em entrar em unidade de saúde, em unidades do SUS, não só pensa como já está, né? Compartilho com vocês que no projeto Cardia, pontapé inicial foi dado em parceria com a Boehringer Ingelheim, que acredita muito no projeto, porque vê o potencial que tem de impactar na redução de morte cardiovascular, utilizando tratamentos que deixam de ser aplicados por desconhecimento médico ou mesmo por medo, né, por ter receio de utilizar uma medicação que pode trazer efeitos colaterais, pode, mas que são extremamente controláveis e que a gente sabe que são cada vez menos frequentes com o que a gente tem de melhoria de produtos para tratar infarto. Então, a gente já tem um projeto em andamento, né? A gente já está com quase 10 hospitais do SUS, não só no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, Santa Catarina, e que a gente vem expandindo cada vez mais para entregar esse valor que a gente teve desenvolvido aí, que o Cardia está entregando, que a gente já sabe que está impactando mais de 1.000 vidas aí na última análise que a gente fez com os diagnósticos precoces que a gente vem fazendo. Então, é sim muito interessante para o hospital público, não só para público, tá, Julia? Eu vou aproveitar para falar da possibilidade também de valor para os hospitais particulares, né? Existe um interesse muito grande em selos de qualidade, as famosas acreditações que os hospitais procuram cada vez mais. Toda vez que a gente fala de processo na área médica, o que a gente tem de protocolos na área médica, tem alguns que não fogem de qualquer selo de qualidade. Quais são eles? Manejo de AVC, manejo de sepse, que é infecção, manejo do paciente com infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque são situações críticas que o tempo importa muito e que se você faz errado no momento inicial, o desfecho tende a ser catastrófico. Pensando nisso, todos os hospitais particulares que buscam essa excelência, que querem ter uma qualidade reconhecida na saúde, eles estão cada vez mais incorporando protocolos gerenciados da dor torácica, protocolos para gerenciar infarto, o derrame, sepse, arritmias, insuficiência cardíaca. E a nossa plataforma e o produto Cardia que a gente tem, falando do Cardia, por exemplo, mas isso serve para o hipertenso,
serve para o cardio, a fibrilação atrial, serve para outros produtos semelhantes, permite não só gerenciar esse fluxo, como também avaliar a qualidade do que está sendo feito. O que isso quer dizer, Júlia? Digamos que seu paciente tenha chegado no momento zero com dor torácica no hospital. A nossa plataforma vai permitir rastrear quanto tempo demorou para o eletro ser feito e laudado. Vamos dar um exemplo que foi de 7 minutos. Quando identificou o supra, identificou a normalidade pela nossa inteligência artificial, o cardiologista laudou o eletro e tinha um infarto com supra, tinha que tratar imediatamente. O primeiro passo que você tem que tomar é decidir, será que eu vou fazer a abertura desse vaso por uma medicação na veia, ou será que eu vou fazer por cateterismo? Eu tenho que ver qual é a condição daquele hospital. Eu tenho cateterismo ou não? A nossa inteligência vai guiar esse processo por um mecanismo extremamente intuitivo, low touch, sem trazer pressão adicional. A gente vai aliviar o estresse de quem está ali na frente. E todo esse processo vai ser mapeado. Por que isso é importante? Porque esse processo decisório não deve demorar mais do que 10 minutos, porque a gente tem como preconizado nas diretrizes de melhores práticas no infarto, que a partir do momento que identificou que tem um infarto com supra, se você for utilizar a medicação para dissolver o trombo na veia, você tem que utilizar ela em até 10 minutos, já tem que estar correndo. Antes era 30 minutos, a gente já fala de 10 minutos. Será que eu estou atingindo esse marco? Será que eu posso considerar que o meu tempo está sendo adequado? A gente consegue rastrear esse tempo. Depois disso, eu tenho que realizar um novo eletro em 60 minutos e 90 para saber se resolveu o problema ou não. Porque se não tiver resolvido, em até 2 horas ele tem que estar fazendo cateterismo para abrir esse vaso que não abriu, caso não tenha sucesso. Eu estou acompanhando esses tempos, eu estou recebendo um pop-up para lembrar de fazer esse eletro de 60 minutos e ter o diagnóstico em 90 minutos para reavaliar. Tudo isso entra na gestão de qualidade do manejo do infarto agudo do miocárdio. A gente enxerga na Neomed que, além de beneficiar o paciente, reduzindo os tempos de tratamento, além de ajudar aquele médico que muitas vezes não vai ser especialista e às vezes é um recém-formado com pouca experiência, a gente vai conseguir gerir esse processo, ver as métricas, mapear oportunidades de melhorias e também ver o grau de conformidade que tem com as diretrizes. Isso os americanos já vêm fazendo há alguns anos e a gente pode implementar para todas as diretrizes brasileiras. A cardiologia, sem sombra de dúvida, é a área médica que mais tem diretrizes estabelecendo o que a gente deve fazer, nos tempos que a gente deve fazer, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer. Isso a gente tem como automatizar. E além de transformar isso num algoritmo fácil, intuitivo para quem está na linha de frente, se eu consigo mapear todo o processo e ver o tempo que eu estou levando para tomar as decisões e as intervenções necessárias, eu consigo cada vez mais correr atrás de soluções para estar 100% dentro do que é preconizado pelas diretrizes. Isso é um dos obstáculos que a Federação Mundial de Cardiologia quer retirar. Por que a gente não consegue fazer o que está nas diretrizes? Porque é tão difícil a gente aplicar na prática o que a gente já sabe. A gente quer trazer solução para isso também. A gente quer não, a gente está trazendo. A gente quer ampliar nossas soluções para outras áreas da cardiologia e se fortalecer como uma health tech que realmente impacta positivamente na saúde dos nossos pacientes cardiovasculares, utilizando a tecnologia não como substitutiva, que ela nunca vai substituir ninguém, mas realmente como uma ferramenta que é aplicada de forma inteligente para encurtar os processos e entregar mais valor para o paciente. Basicamente isso, Julia. A gente tem mais alguns minutos, se eu não me engano, a gente tem mais 2 minutos, ou 3 minutos, e aí a gente encerra. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o processo, sobre a aplicação da inteligência artificial? O que vocês têm de maior interesse sobre a cardiologia? Como que é esse processo? A gente enxerga que a cardiologia tem algumas vantagens nesse processo que a gente vem tendo de incorporação de tecnologias na saúde. Por quê? Primeiro porque, se a gente conseguir realmente resolver as dores que a gente tem na cardiologia, a gente vai diminuir o impacto das doenças crônicas não transmissíveis da maneira mais significativa, porque grande parte do ônus que a gente tem com doença crônica não transmissível está intimamente relacionado à doença cardiovascular. Em segundo lugar, vem as doenças, vem o câncer. Mas se você juntar o câncer com doenças pulmonares que está em terceiro lugar,
as duas somadas não chegam nem a 2/3 do que é a doença cardiovascular. Ou seja, a gente tem a possibilidade de, atacando um grupo de doenças, que são as cardiovasculares, reduzir grande parte do problema que é a doença crônica não transmissível. E o que facilita para a gente esse processo? Que traz um pouco de conforto e de esperança da gente conseguir isso num tempo que não seja tão prolongado, desde que a gente consiga aplicar as ferramentas da maneira adequada e tenha a possibilidade de fazer isso com a gente certa do nosso lado, com uma equipe certa, com as nossas instituições de saúde acreditando realmente nos nossos projetos e aplicando isso. A gente consegue na cardiologia justamente porque o processo ele é muito bem desenhado. As nossas diretrizes estão muito bem consolidadas há anos. Quando eu falo de diretrizes, eu falo de diretrizes brasileiras, falo de diretrizes europeias, diretrizes americanas, canadenses, e que falam a mesma língua. A gente sabe o que faz bem, o que resolve e o que não adianta. Basta agora a gente implementar processos que tornem esse conhecimento mais difundido, que tornem isso mais automático, menos dependente da experiência de cada um e que a gente possa quantificar o que a gente vem fazendo, ver o valor do que a gente está aplicando a partir de métricas que a gente consiga gerir e ver onde a gente pode melhorar cada vez mais. Então, eu vejo na cardiologia o caminho para a gente realmente servir de exemplo no manejo das doenças crônicas não transmissíveis. E fico muito feliz de estar participando com todo esse time da Neomed. A gente tem pessoas que realmente acreditam muito no nosso propósito, e eu vejo como uma possibilidade aqui de apresentar para vocês parte da nossa equipe. A gente já falou do nosso diretor operacional, do Luigi, comercial, também, junto com a Maíra, com a Mariana, a Júlia, fazem um trabalho brilhante. Na equipe de tecnologia, a gente tem não só o José Henrique, que eu citei para vocês, que dá toda a base de sustentação para a gente fazer o que a gente faz. Tem o Josué, uma equipe que trabalha dia e noite aí para garantir que nossa plataforma esteja no ar, sem falhas, minimizando o máximo o risco de incidentes, de bugs. Tem a equipe de produtos, que é fantástica também, contando com o time crescendo cada vez mais. Então, quem tiver interesse em conhecer nossos produtos, entra no nosso site. Eu deixei lá também o link do Cardia para vocês conhecerem melhor. Vai ser um prazer que vocês conheçam a ANEL mais profundamente. E caso tenham interesse de bater um papo, saber o que a gente pode apresentar de parcerias ou mesmo de oportunidades de trabalho, vai ser um prazer conversar com vocês, tá? A gente está sempre à disposição. Ok? Bianca, eu acho que a gente está chegando aqui no minuto final. Queria aproveitar mais uma vez a oportunidade para agradecer todo o time da Campus Party pelo convite, de falar um pouquinho mais de algo que enche os nossos olhos de brilho, e dizer que a gente está sempre à disposição para compartilhar nosso propósito com vocês e aumentar cada vez mais o número de pessoas apaixonadas pela inovação tecnológica na saúde cardiovascular. Quem sabe assim a gente consegue alcançar mais vidas, né? Obrigado mais uma vez. Posso passar o contato? Vou passar aqui. Jandro@neomed.tech. Pode entrar em contato com o jandro@neomed.tech. Vou deixar o contato à disposição. E obrigado por todos que participaram, pelas perguntas. A gente se encontra em outras reuniões, outras apresentações.